Blessed is the fruit of your womb, Jesus. Bom dia a todos. Good morning, everyone. Esta missa será celebrada pelas almas de Antônio e Inês Borges, Carlos e Hilda Borges, Mariano Machado, José Jorge Machado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, eu desejo que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a consolação do Espírito Santo estejam convosco. Vamos agora, meus irmãos e minhas irmãs,
pedir perdão de nossos pecados para mais dignamente celebrarmos os santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que rogueis por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Deus eterno e onipotente, que no vosso amor infinito cumulais de bens os que vos imploram, muito além dos seus méritos e desejos, pela vossa misericórdia, libertai a nossa consciência de toda a inquietação e dai-nos o que nem sequer ousamos pedir. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Gálatas. Irmãos, passado 14 anos, subi novamente a Jerusalém com Barnabé e fiz-me acompanhar também de Tito. E subi para lá de acordo com uma revelação e expus o Evangelho que prego entre os gentios, numa reunião particular com os principais diferentes, para me assegurar de não correr e não ter corrido em vão. Vi então que me estava confiada a evangelização dos que não eram judeus, como a Pedro e dos que eram judeus. De facto, aquele que exercera em Pedro a sua ação em ordem ao apostolado entre os judeus, tinha exercido em mim em ordem aos gentios. Por isso, Tiago, Pedro e João, que eram considerados como as colunas, ao reconhecer a graça que me fora concedida, estenderam-nos as mãos a mim e a Barnabé, em sinal de acordo. Nós seríamos para os gentios e eles para os judeus. Só nos pediram que nos lembrássemos dos seus pobres, e o que eu procurei pôr em prática com grande diligência. Mas quando Pedro veio a Antioquia e pus-me a ele abertamente, porque era digno de censura. De facto, antes de terem vindo alguns homens da parte de Tiago, ele comia com os gentios, mas depois eles chegarem e retirava-se e mantinha-se à parte, com receio de partidários da circuncisão. Com ele começaram a dissimular também os outros judeus, de tal modo que até Barnabé se deixou arrastar pela sua dissimulação. Quando eu vi que eles não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Pedro diante de todos: se tu, que és judeu, vives à maneira dos gentios e não dos judeus, como podes obrigar os gentios a proceder como os judeus? Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Salmo responsorial. Ide por todo o mundo e anunciai a boa nova. Ide por todo o mundo, anunciai a boa nova. Louvai o Senhor todas as nações, aclamai a todos os povos. Ide por todo o mundo e anunciai a boa nova.
É firme a sua misericórdia para conosco. A fidelidade do Senhor permanece para sempre. Ide por todo o mundo, anunciai a boa nova. Aleluia, aleluia, Aleluia. Recebeste o Espírito de adopção filial, nele chamamos Abba, ó Pai. Aleluia, aleluia, aleluia. The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to Luke. The angel Gabriel was sent from God to a town of Galilee called Nazareth, to a virgin betrothed to a man named Joseph, of the house of David, and the virgin's name was Mary. And coming to her, he said, "Hail, full of grace, the Lord is with you." But she was greatly troubled at what was said, and pondered what sort of greeting this might be. Then the angel said to her, "Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. Behold, you will conceive in your womb and bear a son, and you shall name him Jesus. He will be great and will be called Son of the Most High. And the Lord God will give him the throne of David his father, and he will rule over the house of Jacob forever, and of his kingdom there will be no end." But Mary said to the angel, "How can this be, since I have no relations with a man?" And the angel said to her in reply, "The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore, the child to be born will be called Holy, the Son of God. And behold, Elizabeth, your relative, has also conceived a son in her old age, and this is the 6th month for her who was called barren. For nothing will be impossible for God." Mary said, "Behold, I am the handmaid of the Lord. May it be done to me according to your word." Then the angel departed from her. This is the gospel of the Lord. Today we are celebrating the feast of Our Lady of the Rosary. So this is why we have this gospel, that it is the annunciation of the angel to Mary. And this feast of Our Lady of the Rosary is to remind us that Mary is present in our lives also through the prayer of the Rosary. When I came to the seminary in 1981, almost 40 years ago, I was 13 years old. The first thing that we learned when we came to the seminary was that we should pray the Rosary every day. That time I didn't know how to pray the Rosary. We were just a teenager, and we knew how to pray Hail Mary, our Father, but to pray the Rosary in all the Hail Marys and mysteries,
we didn't know how to pray because it was a prayer that for a teenager was something that we didn't learn so far. And the rector said, first thing that you must learn, it is all the mysteries by heart. So then we learned, all the seminarians that time, almost 50, we learned how to pray the rosary by heart, and so far never forgot. So, and the rosary was to be prayed every day after dinner. After the news, we should go 2 by 2 to pray the rosary every day, and every day should be with a different person, not with the same one. No preferences. We were instructed to pray with another one, another colleague every day. In this way, we should have relations as well, because the rosary was to pray, but also to help us to get another relation with another friend in the seminary, to don't have preferences. So in this way, the life of a prayer is started with the rosary. So the rosary is in the church as an official prayer since 1569. It was established by the Pope Pius V. So when there was a battle in Italy called the Battle of Lepanto, where the Christian Catholics defeated the Ottoman Empire. That time they attributed the victory to Our Lady they attributed the victory to the praying of the Rosary. So then the feast of Our Lady of the Rosary is started that time. So in this way, what this prayer teaches us, my brothers and sisters? First of all, this prayer teaches us how to be with Jesus, in intimacy with Jesus. Because through the rosary, we meditate on Jesus' life. His life, the mystery of his life. And also, we are in touch with Mary, the one who brought us Jesus through her life. Because Mary is the one, according to the gospel, was chosen by God to bring Jesus to us. And when we pray the rosary, we are meditating in Jesus' life. We are learning about Jesus' life. When Our Lady came to the children in Portugal in 1917, what she said? Pray the rosary every day. Pray the rosary for peace, and also pray the rosary for conversion of sinners. So always when Our Lady came in her apparitions, what was her advice? Pray the rosary. Because when we pray the rosary, we know that we are acting according God's will. We just heard in this gospel what Mary said. So, may it be done to me according to your word. So we see here in the gospel, Mary that put herself under the will of God. Otherwise, she would say no for Jesus. So she told to the angel, accomplish in me, may it be done to me according to the word of God. So the rosary helps us also to be according to the will of God. Because when we meditate through the rosary, we are meditating about the yes that Mary gave to God. So in this way, in this beautiful feast of Our Lady of the Rosary, we are celebrating this feast during this month, where here in this church, we remember the feast of Our Lady of Fatima, or we bring this memory of her last apparition in October. So let us do like Mary, to be submitted to the will of God every day. In this way, we always will be in connection also with Jesus, and we will have this intimacy with Jesus Christ
through this beautiful prayer. Meus irmãos e minhas irmãs, nós celebramos hoje a festa de Nossa Senhora do Rosário. E a oração do terço na igreja, ela foi posta exatamente para ajudar as pessoas que não sabiam ler e nem escrever. A oração dos padres, ou a oração do clero, a oração daqueles que, digamos assim, nos tempos antigos, já sabiam ler e escrever, é a oração da liturgia das horas. Todo padre, todo religioso, toda religiosa, o clero, deve sempre rezar a liturgia das horas, que é a liturgia dos salmos. Nós temos na Bíblia 150 salmos, e estes salmos estão distribuídos de maneira que a liturgia das horas se torna então a liturgia para o clero e para aqueles que talvez queiram rezar sem ser clero. Mas no passado, o povo não sabia ler, não sabia escrever. Então o terço foi introduzido exatamente para ajudar as pessoas que não sabiam ler e escrever a rezar. Porque o que é o terço? O terço é uma repetição de 50 Ave Marias e 5 Pai Nossos. E isto nós podemos fazer simplesmente decorando essas orações. Essas orações que nós aprendemos desde a nossa infância. Eu falo quando os pais costumavam ensinar os filhos a rezar. Na nossa hoje era, os pais não ensinam os filhos a rezar, são poucos que ensinam. Hoje, quem está ensinando os filhos a rezar são muito mais os avós do que os pais. Primeiro porque os pais têm preguiça, ou porque muitas vezes não estão com os filhos a maior parte do tempo, e quando estão, não querem gastar o tempo para ensinar os filhos a rezarem. E esta é a verdade de hoje. Senão, as nossas crianças, quando viessem para a catequese, elas já saberiam a rezar. Nós temos sempre que ensinar uma criança a rezar o Pai Nosso e a Ave Maria. Isso é até uma vergonha dizer isso, porque a gente diz assim: o primeiro catequista que ensina o filho a rezar é o pai e a mãe. Mas o pai e a mãe não ensinam nada em casa, porque eles também não sabem. Eles esquecem o que eles aprenderam dos seus pais. Então, graças a Deus, hoje quem está ensinando as crianças a rezar são os avós. O dia que os avós se forem e não tiver mais avós, como se tinha antigamente, aí eu não sei o que vai acontecer, porque infelizmente a nossa geração antiga está se indo, e com certeza essa geração nova não vai ser capaz de nutrir e ter os mesmos valores. Eu não tenho nenhuma sombra de dúvida disso, que essa geração nova vai ser uma geração de incapazes em relação à fé. Em todo caso, a oração do terço, que nós hoje celebramos Nossa Senhora do Rosário para exatamente exaltar essa oração, a oração do terço é algo que foi dado na igreja já desde o 3º século. Os chamados padres do deserto, ou aqueles eremitas que viviam no deserto, já honravam a Nossa Senhora rezando o terço. Mas somente em 1561, ou melhor, 1569, foi que o terço se tornou uma oração oficial na igreja. Então, o que tem o terço? 50 Ave Marias. 3 terços tem 150 Ave Marias. As 150 Ave Marias é para imitar os 150 salmos da Bíblia. Nós temos na Bíblia 150 salmos. 150 Ave Marias, elas imitam os 150 salmos da Bíblia. Então, para uma pessoa que não soubesse ler, rezar uma Ave Maria era como rezar um salmo da Bíblia. Claro que depois, em 1992, o Papa São João Paulo II pôs mais 5 mistérios, os 5 mistérios luminosos. Mas no início, o terço era feito exatamente para ajudar as pessoas a rezar quando as pessoas não sabiam ler. Veja bem, meus irmãos, a sabedoria que nós temos da igreja. 5 mistérios, rezado cada vez, que nos ensinam a respeito da vida de nosso Senhor Jesus Cristo, não é? Muitas vezes, na igreja,
E protestantes criticam católicos dizendo assim: vocês ficam rezando essas coisas aí, que ficam repetindo e tudo mais. Só que eles são tão ignorantes que eles dizem assim: isso daí não é bíblico. São tão ignorantes que eles não sabem, não conhecem o terço e não sabem que o terço é bíblico, porque não há nenhum mistério do terço que não seja uma passagem bíblica. E não há nenhuma parte da Ave Maria que não seja uma passagem bíblica também. Nós temos no Evangelho de Nossa Senhora, não é? O anjo vem, e o que diz Maria? Não, o que diz o anjo para o anjo? Ave, ó cheia de graça, o Senhor é contigo. É isso que está ali. E depois o que diz Maria? Todas as gerações me chamarão de bendita. O que ela diz? Bendito é o fruto do vosso ventre. Então ela diz no Evangelho: todas as gerações me chamarão de bendita. Vejam bem, não há nenhuma passagem no terço que não seja bíblico. Então, sabiamente, a igreja põe o terço para que, na verdade, as pessoas rezando o terço e meditando, não reze o terço automaticamente. Tem gente que fala assim: hoje eu rezei 3 terços, padre, mas não meditou em nenhum mistério. Então reze e reze bem, medite o que você está dizendo, medite o mistério. Não reze o terço como uma máquina que joga para fora os mistérios, as Ave Marias, e não pensa em cada coisa que diz o mistério. É mais frutuoso rezar um terço bem rezado, meditando o mistério que diz o terço, do que rezar 5 terços e não saber o que está dizendo. Não ser como uma máquina que liga um botão, ela funciona, desliga o botão, ela para. Então, o que é o terço para nós, para a nossa vida? Ele é, antes de mais nada, algo que nos coloca em conexão com Deus, essa intimidade com Deus. Há médicos que receitam o terço para pessoas depressivas para curar a depressão. Há médicos que receitam o terço para pessoas que estão com ansiedade para curar a depressão. Eu não sei se vocês sabem disso, mas há este poder de cura da sua própria ansiedade e da sua depressão. Se você está depressivo, está aí jogado num lado, não tem coragem de fazer nada, não tem vontade de fazer nada, pegue o terço, não é? Pegue o terço e comece no primeiro mistério e vai até o último e medite cada conta dessa, o que ela quer dizer para a tua vida, que você vai ver como é que Deus te ama, que você vai ver como é que Deus te quer bem, assim como Deus quis tanto bem a Nossa Senhora e a ajudou a entendê-la qual era aquele mistério no qual ela estava envolvida e que era o nascimento do Senhor. Então, hoje, quando celebramos esta festa de Nossa Senhora do Rosário, nós celebramos exatamente para entender que Nossa Senhora do Rosário é aquela que protege aqueles que rezam o terço. Veja bem, na igreja nós temos uma Nossa Senhora para cada necessidade. E aqui nós temos uma Nossa Senhora que protege aqueles que rezam o terço. E Nossa Senhora do Rosário, que nós temos uma estátua aqui fora da nossa igreja, uma imagem fora da nossa igreja, que está ali, com o menino Jesus com o terço, nos lembra que para estabelecermos uma relação de intimidade com Maria, nós estabelecemos através de rezar o terço. Por isso que Nossa Senhora de Fátima, que também é conhecida como Nossa Senhora do Rosário de Fátima, pediu aos pastorinhos: vocês devem rezar o terço todos os dias, pela paz do mundo. O mundo estava em guerra, e pela conversão dos pecadores. Nós não precisamos fazer mais nada pelos pecadores. Nós também somos pecadores, não são os outros, mas não precisamos fazer mais nada como pecadores quando quisermos rezar. Está aqui, reze o terço, porque o terço traz para nós também o acesso à nossa salvação. Uma pessoa que estiver rezando o terço todos os dias, ela está, antes de mais nada, plantando sementes para a sua própria salvação. E creiam nisso, quem reza o terço vai ter uma boa morte, porque o que nós rezamos na Ave Maria, não é? Nossa Senhora para rogar por nós na hora da nossa morte. Portanto, quem reza o terço jamais morre sozinho, jamais morre órfão, jamais morre desamparado.
mas morre sabendo que está morrendo com nossa mãe, Maria Santíssima, para encontrá-la na vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade. Fruto da terra e trabalho do homem, agora vos apresentamos, e para nós foi tornar o pão da vida. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade. Fruto da videira e trabalho do homem, agora vos apresentamos, e para nós foi tornar bebida de salvação. Orai, irmãos e irmãs, para que meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Tornai-nos dignos, Senhor, de vos oferecer este santo sacrifício, de modo que, celebrando fervorosamente os mistérios do vosso Filho, mereçamos alcançar as suas promessas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda parte. Bendizer-vos e glorificar-vos na memória de Nossa Senhora do Rosário. Ela, pelo poder do Espírito Santo, concebeu o vosso Filho unigênito, e sem perder a glória da sua virgindade, deu ao mundo a luz eterna. Jesus Cristo, nosso Senhor. Por ele, numa só voz, os anjos e os arcanjos e todos os coros celestes proclamam alegremente a vossa glória. Permiti que nos associemos às suas vozes, dizendo numa só voz: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que veio em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é, o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, em memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitisse a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, estejamos unidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade. Em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Thomas, o seu auxiliar Robert, todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição. Lembrai-vos hoje de Antônio, Inês, Carlos, Hilda, Mariano e José, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tenha misericórdia de nosso Senhor e dai-nos a graça de participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, que hoje invocamos com o título Nossa Senhora do Rosário, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos, Santa Isabel, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. My brothers and my sisters, at the Savior's command, and formed by divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And is not in temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress, as you await the best hope in the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, Peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity, in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. Let us offer each other the sign of peace. Lamb of God, you take away the sin of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sin of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sin of the world. Grant us peace. Behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter my roof. But I say the word, and my soul shall be healed.
Let us pray. We pray, O Lord our God, that just as we proclaim in this sacrament the death and resurrection of your Son, so being made partakers in his suffering, we may also merit a share in his consolation and his glory, who lives and reigns forever and ever. The Lord be with you. And may Almighty God bless you, the Father and the Son and the Holy Spirit. Our brothers and sisters, the Mass is ended. Go in peace. Have a good day, everyone. Tenham todos bom dia. Nossas dores.